Olá, amigos do canal. Hoje eu vou falar sobre a sociologia do direito na obra do jurista italiano Mauro Capelletti. A obra Acesso à Justiça, ela foi publicada no começo dos anos 70 e ela tem elementos muito importantes para nós analisarmos a sociologia do direito, que é uma disciplina que ainda está em construção e sendo paulatinamente aceita nas faculdades de Direito e nos programas de pós-graduação. O Mauro Capelletti distingue o século XIX do século XX. O século XIX, para o Mauro Capelletti, foi o século da era vitoriana, onde os contratos eram contratos mais formais, porque envolviam grande monta de dinheiro. O próprio processo civil no século XIX era formalista, por conta das somas e da pouca quantidade de pessoas que procuravam a justiça, grande parte dessas pessoas ricas. No século XX acontece a massificação social. Mauro Capelletti toma muito cuidado com esse conceito, que é um conceito oriundo das ciências sociais, sociedade de massas. Logo, os contratos são difundidos em grande quantidade e muitas pessoas começam a procurar a justiça. Não há, segundo Mauro Capelletti, a possibilidade de dissociar democracia e justiça. Quanto mais democrática uma sociedade, mais acesso à justiça há entre as pessoas, no caso, as classes mais baixas. Quando as classes mais baixas começam a procurar a justiça, o processo ele começa a perder a sua significância, ou seja, o processo civil é muito formal e há necessidade, segundo Mauro Capelletti, de se criar uma desformalização. Portanto, o Mauro Capelletti é um dos juristas responsáveis pela criação no Brasil dos juizados especiais, porque das suas ideias aqui é originária a simplificação do processo, baseando-se somente numa espécie de arbitragem, onde as partes convencionam entre si coisas de pouco valor. O Mauro Capelletti também avisa que para você ter acesso à justiça, você precisa de um técnico. E esse técnico é um técnico caro, que é o advogado. Na era vitoriana, no século XIX, somente as classes mais ricas tinham acesso aos advogados. A partir do século XX, há necessidade de se pagar um advogado público, um advogado que advogue para as camadas mais baixas da sociedade. Portanto, Mauro Capelletti é um dos responsáveis pela criação da Defensoria Pública. Portanto, a obra do Mauro Capelletti é muito importante para entender como que o processo civil deve se comportar diante da massificação social. E um alerta que o Mauro Capelletti faz é que os juristas ainda não dialogaram com a economia, com a sociologia, com a psicologia e com outras ciências sociais. Isso se torna extremamente importante para que haja uma nova formatação de uma justiça no século XXI, por exemplo. Uma justiça que seja baseada mais na arbitragem do que em processos longos, formais e extremamente demorados que não dão efetividade à justiça. A crise da democracia, segundo Mauro Capelletti, advém da não formalização ou não efetivação, dos direitos dentro de um processo. As normas processuais elas se tornam mais importantes do que o direito material. E para finalizar, Mauro Capelletti diz que os movimentos sociais hoje são legiferantes, ou seja, dos movimentos sociais é que nascem os direitos difusos e coletivos, que são os direitos em que os movimentos sociais, ambientalista, feminista e todos os demais, se fazem presentes dentro do ordenamento jurídico, obrigando a um novo paradigma de processo civil. Muito obrigado pela atenção de vocês.